Todos nós temos um detetive interior que adora um bom mistério, mas alguns mistérios se mostram impossíveis de resolver durante anos, e nos casos em que a verdade é finalmente revelada, muitas vezes se mostra mais estranho do que até mesmo as teorias mais bizarras. Do homem que perdeu 20 anos de sua vida, a uma explicação incrível e bizarra do avistamento de OVNIs. Vamos verificar alguns mistérios finalmente solucionados de maneiras inacreditáveis. A caminhada. Caminhar é um ótimo jeito de experimentar a natureza, e o veterano da Marinha, John Donovan, amava essa atividade mais do que qualquer outra coisa. Mas quando você está caminhando na selva, o perigo nunca está longe. Em 19 de abril de 2005, não muito depois de sua aposentadoria, John embarcou em uma expedição de caminhada ao longo da bela Pacific Crest Trail. Mas quando se aproximou do pico do Monte San Jacinto, na Califórnia, uma violenta tempestade de neve explodiu. Independente disso, John seguiu em frente pela tempestade. Apesar de seus aparentes esforços, nenhuma quantidade de força de vontade poderia superar o frio mortal e desorientador. Ele se perdeu e nunca mais voltou para a segurança. Apesar dos esforços substanciais de amigos, familiares e autoridades locais, eles não conseguiram encontrá-lo, vivo ou morto, em qualquer lugar ao longo da trilha da montanha. Sem nada para continuar, a tragédia se tornou um caso arquivado. No entanto, pouco mais de um ano depois, em 6 de maio de 2006, Brandon Day e Gina Allen, um casal de Dallas, faziam uma caminhada pela mesma trilha. Durante uma excursão em grupo, o casal conseguiu se perder totalmente no deserto, depois de desviar do caminho. Depois de várias noites frias na floresta, sozinhos e assustados, o casal tropeçou em algo realmente inacreditável. Em um dos vales rochosos da montanha, eles encontraram uma mochila contendo roupas e um diário. Lendo o diário, o casal logo descobriu que esses eram pertences de John Donovan, de um ano antes, e eles começaram a juntar os últimos dias de John sozinhos. O diário descreveu como ele ficou preso na área após sofrer uma queda e lentamente sucumbiu aos alimentos e à fome. Seu corpo não estava à vista, mas sua mochila continha mais uma coisa que despertou esperança: um pacote intacto de fósforos. Aterrorizados e desesperados por resgate, o casal ateou fogo em algumas árvores para sinalizar por socorro, e logo um helicóptero de resgate apareceu no horizonte. Com o diário de Donovan finalmente fornecendo uma explicação para seu desaparecimento, os investigadores voltaram à área. O corpo de John foi recuperado da floresta a apenas 50 metros de onde o casal perdido havia encontrado sua mochila, embora eles nunca tivessem notado. Com esse estresse que já haviam sofrido, não encontraram cadáver por perto, até foi melhor. Porém, mais de um ano após o seu desaparecimento, John Donovan foi finalmente posto para descansar com todas as honras militares e o caso foi encerrado. O trote. Receber um trote já é ruim o suficiente, mas imagine receber mais de 2.600 em um período de 6 meses. Parece impossível, não é? Bom, tente dizer isso a Donna Gray Beale, que em 1995 recebeu 2.688 ligações bizarras em sua casa, em Billerica, Massachusetts. A cada 90 minutos durante 6 longos e cansativos meses, o telefone tocava. Mas sempre que Donna atendia para confrontar o misterioso interlocutor, ela era saudada com o que parecia uma lufada de ar, seguido por um clique e a pessoa desligava. Por fim, Donna contatou a polícia, que conseguiu rastrear as ligações para a casa de família de Theodore e Elizabeth James, de Potomac, Maryland. Mas o casal ficou tão perplexo quanto Donna e insistiu que nunca a contataram. Eles nem sabiam quem ela era. Confusa, a polícia investigou mais e acabou encontrando o culpado. Agora você pode adivinhar que é um adolescente com muito tempo livre, ou mesmo um perseguidor assustador. Mas a realidade foi realmente inesperada. O verdadeiro culpado foi, de todas as coisas, um velho tanque de óleo para aquecimento. Dentro do porão de James, o tanque havia sido equipado com um dispositivo de descagem automática, por seu fabricante original anos antes. O dispositivo foi configurado para ligar automaticamente para a empresa e avisar que o tanque estava ficando sem combustível para que eles pudessem reabastecê-lo. No entanto, depois que a empresa parou de supervisionar os seus tanques residenciais de óleo, o número automatizado foi desconectado. Acontece que quando Donna Gray Beale abriu um telefone em sua casa para seu negócio, foi atribuído o antigo número do fabricante do tanque de óleo. Em algum ponto, o discador automático do tanque de óleo de alguma forma se reativou e começou a fazer ligações sem parar para Gray Beale, desesperado para ser reabastecido. Então, na próxima vez que um brincalhão ligar para você perguntando pelo Sr. Hugh Janus, não fique muito bravo, pode ser apenas um tanque de abastecimento que se perdeu. As décadas perdidas. Imagine acordar um dia e não se lembrar de nada sobre sua vida. É uma das coisas mais assustadoras que podem acontecer a uma pessoa. E é exatamente isso que aconteceu com Benjamin Kyle. O homem amnésico foi encontrado inconsciente em uma lixeira, atrás de um Burger King em Richmond Hill, Geórgia, em 2004.
Ele estava coberto de picadas de formigas vermelhas e tinha marcas em seu crânio que pareciam sugerir que ele havia sido atacado com um objeto contundente. Mas quando acordou, ele não conseguia se lembrar de nada sobre sua vida, nem mesmo seu próprio nome, muito menos como chegou ali. Quando foi se olhar no espelho, ele ficou chocado ao ver que era 20 anos mais velho do que imaginava. Benjamin Kyle, o nome que ele escolheu no lugar de qualquer que seja o seu nome real, não conseguia se lembrar de nada que aconteceu em sua vida após 1980 e foi diagnosticado com amnésia dissociativa severa. Sem pistas, Benjamin passou anos entrando e saindo de vários abrigos, sem poder trabalhar, pois não tinha ideia de qual era o seu número de seguro social. Mas a história de Benjamin logo varreu a imprensa, e investigadores interessados começaram a ajudá-lo a juntar as peças de sua vida. Com a ajuda de testes de DNA e fotografias antigas geradas por computador, os pesquisadores conseguiram determinar a sua linhagem ancestral e descobrir quem eram seus parentes. Então, em 2015, Benjamin finalmente descobriu quem ele era, realmente. Foi aqui que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Benjamin Kyle descobriu que era na verdade alguém chamado William Burgess Powell, que nasceu em Indiana em 1948. Em 76, ele cortou os laços com sua família e se mudou para Boulder, Colorado. Os pesquisadores foram capazes de rastrear os empregos anteriores que ele teve até 83, após os quais ele prontamente sumiu. Ele não apareceria novamente em nenhum registro até que fosse encontrado atrás de um Burger King em 2004, 2 décadas depois. Embora Kyle agora saiba quem ele realmente é, alguns grandes mistérios permanecem. Onde estava Benjamin Kyle por aqueles 20 anos desaparecidos? E o que ele estava fazendo? E como que ele acabou machucado atrás de um Burger King? Do jeito que está, parece que nós, assim como ele, talvez nunca saibamos. Bastões voadores. Existe uma variedade quase infinita de explicações para avistamentos de OVNIs, de balões de ar quente a relâmpagos esféricos. Muitas teorias, das quais são malucas de vários jeitos, foram apresentadas para neutralizar alegações geralmente infundadas de visitantes extraterrestres. Mas uma das explicações mais viáveis para as alegadas fotografias de fenômenos OVNIs se resume a uma coisa muito mundana e familiar. Em muitas fotografias dos chamados OVNIs ao redor do mundo, estranhas pequenas linhas de luz podem ser vistas piscando pelos céus, normalmente detectados apenas após a foto ser tirada. Alguns membros da comunidade OVNI acreditam que esses bastões de luz sejam entidades minúsculas, parecidas com peixes que nadam pelos céus. Outros acreditam que sejam espaçonaves extradimensionais e que lhes dá a sua aparência bizarra de rastro. Mas ao longo dos anos, à medida que as teorias sobre essas estranhas anomalias ganharam força, os não convencidos ofereceram pontos de vista mais céticos. Em 2005, a Tonghua Zhenguo Pharmaceutical Company, na província de Jilin, na China, decidiu realizar os seus próprios testes para ver o que realmente estava acontecendo. Armados com redes especializadas e câmeras de vigilância, eles esperavam pegar algumas amostras do que quer que esses estranhos bastões alienígenas realmente fossem. Eles tiraram essas varas reveladoras que apareceram em suas câmeras, mas, quando verificaram suas redes, não havia nenhum extraterrestre, apenas mariposas e outros insetos voadores. Acontece que esses OVNIs que as pessoas estavam capturando ao redor do mundo eram, na verdade, o resultado de movimentos borrados, traços de pós-imagem de batidas de asas de insetos capturados pela câmera, às vezes iluminados por flashes de câmeras. Com pouca luz e velocidades de obturador lentas, a exposição mais longa cria uma trilha nos caminhos dos insetos, fazendo com que mariposas e moscas pareçam alienígenas. Mas só porque o mistério dos bastões alienígenas foi resolvido e refutado, isso não necessariamente significa que não existam alguns por aí. Portanto, mantenha seus olhos nos céus e me diga o que você encontrou. Ou melhor ainda, deixe um comentário abaixo sobre quaisquer encontros estranhos com OVNIs que você já teve, e também a explicação que você acredita. Enquanto você está lá embaixo, por que não deixar uma curtida e se inscrever no canal para obter mais conteúdo de outro mundo? Mas agora voltando ao assunto. Rochas deslizantes. Quando você pensa em coisas que são conhecidas por se moverem, é provável que imagine carros e coisas vivas com pernas. Mas as rochas do Vale da Morte, em Nevada, vão fazer você refletir. Racetrack Playa é um leito excepcionalmente plano e seco, localizado no lado oeste do Vale da Morte, e está a mais de 1 quilômetro acima do nível do mar. Apesar da aparente falta de causas óbvias como água corrente ou ventos fortes, as rochas em Racetrack Playa são famosas por se moverem. Elas parecem deslizar ao longo da superfície do lago seco durante a noite, deixando rastros de centenas de metros de comprimento e 8 a 30 centímetros de profundidade. Por décadas, as misteriosas rochas em movimento deixavam perplexo qualquer um que buscasse uma explicação. Em 2013, no entanto, os vídeos com lapso de tempo confirmaram as teorias que vinham se desenvolvendo ao longo do final do século XX. Descobriu-se
observam-se durante as noites particularmente frias camadas finas de gelo se formando na superfície do leito e ao redor das rochas. Envolvidas em gelo de baixíssima fricção, as rochas são capazes de ser empurradas por pequenas quantidades de vento, a quase 5 metros por minuto, deixando rastros na terra. Durante o dia, as camadas de gelo derretem com o sol, não deixando nenhuma evidência para trás, exceto por seus rastros de aparência misteriosa. Embora as rochas possam não ter controle dos movimentos, você precisa reconhecer as suas habilidades de patinação no gelo. O Rei da Vaga. Esse próximo mistério não remete apenas a alguns anos, ele remete a séculos, e também em um desaparecimento de importância real. O rei Ricardo III da Inglaterra foi morto na Batalha de Bosworth, em 1485, e foi sepultado na igreja Greyfriars, em Leicester. No entanto, cerca de 50 anos depois, Henrique VIII ordenou a demolição de muitos mosteiros, incluindo Greyfriars, e, consequentemente, o corpo de Ricardo foi perdido. O mistério lendário do local de descanso final de Richard perdurou por séculos, aparentemente crescendo cada vez mais em busca de uma resposta definitiva. Mas no início dos anos 2000, um coletivo de historiadores da Universidade de Leicester fez uma descoberta incrível. Descobriu-se que era provável que o local da igreja Greyfriars estava enterrado embaixo de um estacionamento em Leicester. Eles começaram a arrecadar fundos para escavar o local. Então, em agosto de 2012, descobriram o esqueleto de um jovem homem com ferimentos de batalha semelhantes ao relato da morte do rei, quando um dente dos restos mortais foi encontrado para corresponder ao DNA de um descendente vivo do rei. As teorias se provaram corretas. O caso foi finalmente encerrado. Então, o velho rei Rich, postumamente, se tornou o orgulhoso proprietário de uma das vagas de estacionamento mais famosas de todos os tempos. Voando para lugar nenhum. Existem muitos casos de aviões desaparecidos aparentemente sem deixar vestígios, e muitos casos desse tipo ficam sem solução para sempre. O desaparecimento de Stardust, um avião da British South American Airways, ameaçava ser mais um mistério de aviação que nunca seria resolvido, até 1998. Mas antes disso, vamos voltar para 2 de agosto de 47. Naquela noite, o Stardust, junto com seus 5 passageiros e 6 membros da tripulação, saiu do radar durante seu voo de Buenos Aires, na Argentina, para Santiago, no Chile. A última comunicação com o avião ocorreu às 17h41, quando o aeroporto de Santiago recebeu uma mensagem em código Morse, dizendo ETA Santiago 1745 HRS Steindeck. O controle de rádio estava confuso, embora as primeiras 4 palavras fossem claramente uma estimativa do tempo de chegada. O que diabos Steindeck significava? Quando pediram para esclarecer, a única resposta que obtiveram foram outras 2 mensagens em código Morse, dizendo Steindeck novamente. O contato por rádio foi perdido logo depois, e quando o avião não pousou, uma busca foi realizada. Acreditava-se que o avião havia colidido com o Monte Tupungato, nos Andes argentinos, mas as extensas operações de busca não conseguiram encontrar os destroços. O destino da aeronave e de seus passageiros permaneceu um mistério até 98, quando 2 alpinistas argentinos encontraram os restos de um motor de aeronave a uma altitude de 16 mil pés. Voltando ao local em 2000, o exército argentino encontrou mais peças de aviões e até restos humanos, preservados pelo frio. Nos anos seguintes, 5 corpos foram encontrados e identificados. Com mais evidências, os especialistas foram capazes de deduzir que o Stardust havia voado involuntariamente em uma corrente de jato, diminuindo sua velocidade de voo. Os pilotos, sem perceber que estavam na corrente de jato, possivelmente devido ao mau funcionamento do seu equipamento, pareceram ter pensado que estavam indo mais rápido do que realmente estavam. Ao fazer isso, parece que eles acreditaram que já haviam sobrevoado os Andes e iniciado uma descida, diretamente para as montanhas. A cobertura de nuvens deve ter obscurecido o Monte Tupungato, até que fosse tarde demais. O impacto do acidente aparentemente causou uma avalanche, enterrando os destroços, e ao longo dos anos acabou sendo incorporado a uma geleira. Agora, como a geleira derrete mais a cada ano, mais detritos devem ser encontrados no futuro. Porém, um mistério ainda permanece. O que significava a mensagem em código Morse dizendo Steindeck? Uma teoria sugere que o piloto, em estado de privação de oxigênio, acabou embaralhando as letras da palavra descida em inglês. No entanto, parece estranho que ele cometeu exatamente o mesmo erro de grafia em várias mensagens separadas. Steindeck também poderia ter sido um acrônimo obscuro para a frase turbulência severa encontrada, aterrissagem de emergência agora descendente. Mas isso não se alinha com o resto da mensagem, que relatou o tempo estimado de chegada do voo ao destino pretendido. Até o momento, nenhuma teoria única foi universalmente aceita para essa parte final do mistério, e pode muito bem permanecer enterrado na neve para todo sempre. Detetive de satélite.
Existem coisas incríveis para ver no Google Earth, mas se você souber onde procurar, vai poder encontrar algumas coisas absolutamente assustadoras também. Uma visão em particular nos leva de volta a 7 de novembro, em 1997, quando William Mould, um homem de 40 anos de Lantana, Flórida, acabou falhando em achar o caminho de volta para casa de uma boate. A investigação de uma pessoa desaparecida foi iniciada, mas sem sucesso, e o caso foi arquivado. Parecia que a polícia nunca iria encontrar o homem, mas em 28 de agosto de 2019, 22 anos após o desaparecimento, a polícia recebeu relatos de um carro encontrado em um lago em Wellington, Flórida. O homem que fez a descoberta estava explorando a área de cima no Google Earth, quando viu a visão inesperada em seu monitor. Depois de enviar o seu drone para verificar se os seus olhos não estavam pregando peças nele, ele contatou a polícia, que conseguiu pescar o veículo submerso. Dentro do carro estavam restos mortais, mais tarde confirmados como sendo do próprio William Mould. Acredita-se que depois que ele deixou a boate em 7 de novembro de 1997, ele dirigiu bêbado com o carro até o lago. Se isso foi acidental ou não, permanece desconhecido, mas uma coisa é certa: ele nunca deve ter pensado que seus restos mortais fossem encontrados por um cara sentado em casa, em seu computador. Anastácia. A Grã-Duquesa Anastácia Nikolavena da Rússia era a filha mais nova do czar Nicolau II, o último soberano da Rússia. Durante a Revolução Russa de 1917, o czar e sua família foram colocados em prisão domiciliar pelos rebeldes bolcheviques. Meses depois, na noite de 16 de julho de 1918, o czar e sua família foram executados em um ato de brutalidade política. Nos anos que se seguiram à Revolução, no entanto, rumores começaram a surgir e se solidificar que Anastácia havia realmente sobrevivido à execução de sua família. Esta selvagem teoria da conspiração se tornou notícia mundial em 1920, quando uma mulher chamada Anna Anderson se apresentou alegando ser a própria princesa. Ela alegou que vivia no exílio desde a Revolução de 1918 e manteve sua história até a sua morte em 84. No entanto, o teste de DNA na década de 90 acabou provando que Anna não tinha nenhuma relação com a família real russa, e nem os seus descendentes vivos. Ela nem russa era, mas isso estava longe de ser o fim. Ao longo dos anos, dezenas de mulheres afirmaram ser a exilada Anastácia, e as especulações sobre o seu real destino duraram até o final do século XX. No ano de 1991, os pesquisadores conseguiram localizar o cemitério da família do czar, mas curiosamente, o corpo de Anastácia não estava à vista. Dito isso, todas as teorias da conspiração foram finalmente anuladas em 2008, quando os pesquisadores voltaram ao local e encontraram o cadáver de Anastácia, enterrado a 61 metros de distância do resto de sua família. Com a identidade de cada membro da família confirmada com testes de DNA, o destino de Anastácia não estava mais em questão. Não é o final mais feliz do mundo, mas finalmente resolveu um dos mistérios mais famosos da história moderna. Um rosto familiar. 21 de junho, 1977. Em Hauula, Havaí, Charlotte Moriarty levou seu bebê de 6 meses, Marks Panama Moriarty Barnes, para um passeio em seu carrinho. Ela então disse ao pai de Marks, Mark Barnes, que ela estava indo para a loja, mas ela nunca mais voltou. Charlotte fugiu com seu filho recém-nascido, deixando o pai se perguntando onde eles poderiam ter ido nos próximos 30 anos. Mais tarde foi revelado que Charlotte havia sido presa logo após a sua partida, tendo invadido a casa de um estranho e mentido sobre os nomes dela e de seu bebê quando questionada pela polícia. Claramente com problemas mentais, ela foi confinada a um hospital psiquiátrico, mas escapou alguns dias depois. Não foi vista desde então. O bebê, por outro lado, foi enviado para viver em um orfanato, não muito longe da casa de seu pai. Marks, agora chamado de Steve Carter, e portanto impossível de ser rastreado por seu pai, graças aos nomes falsos, foi eventualmente adotado. Com sua nova família em Nova Jersey, ele teve uma educação confortável, sem nenhuma ideia do que aconteceu com ele quando bebê. No entanto, Steve ainda tinha muitas dúvidas sobre sua infância, e por fim decidiu pesquisar um pouco sobre seu passado. Certo dia, em 2011, navegando em um site com lista de crianças desaparecidas, Steve encontrou o perfil de um certo Marks Panama Moriarty Barnes, e ele ficou arrepiado com o quanto a foto de progressão da idade gerada por computador do bebê se parecia com ele. Chocado, Steve foi à polícia e fez um teste de DNA, que provou que ele era realmente o garoto desaparecido. 33 anos depois do desaparecimento de seu filho, muito depois que as brasas finais de esperança morreram, Mark Barnes foi finalmente reunido com seu filho Marks. Só que agora ele deveria ser chamado de Steve. As emoções da aprovação foram sem surpresa confusas para Steve. Afinal, não é todos os dias que você se encontra no registro de uma pessoa desaparecida, não é? Reunião de família.
Zephany Nurse, nasceu na cidade do Cabo, África do Sul, em 28 de abril de 1997. Filha de Morné e Celeste Nurse, mas quando ela tinha apenas 2 dias de idade, Zephany foi sequestrada do hospital por uma mulher disfarçada com uma roupa de enfermeira. Seus pais tentaram de tudo para encontrar a filha, mas quando a busca não gerou resultados, eles foram forçados a aceitar o fato de que nunca veriam mais a sua filha. Alguns anos depois, Morné e Celeste e outra filha chamada Cassidy finalmente se sentiram como uma família comum por um tempo. Em 2015, Cassidy começou uma nova escola e logo se tornou amiga de uma garota de 4 anos mais velha que ela, chamada Michelle Solomon. Cassidy conheceu Michelle depois que seus amigos apontaram sua notável semelhança entre si, e sua conexão foi instantânea. Quando Morné e a enfermeira Celeste souberam dessa semelhança de aparências, resolveram investigar. Contataram a polícia local que, após a investigação, descobriu que os pais de Michelle não poderiam fornecer provas do nascimento de sua suposta filha. Além do mais, o teste de DNA provou que a nova amiga de Cassidy, Michelle, não era apenas a sua amiga, era na verdade a sua irmã biológica. Michelle Solomon era na verdade Zephany, o bebê que estava desaparecido há quase 20 anos. Acontece que a mulher que sequestrou Zephany e a criou como se fosse filha, sofreu um aborto espontâneo dias antes do sequestro, mas escondeu o fato de seu marido. Em vez disso, ela roubou Zephany e deixou seu marido acreditar que era realmente sua filha. Ele nunca soube a verdade, e nem Zephany, até ela frequentar a mesma escola que Cassidy. A ladra de bebês foi presa e condenada a 10 anos de prisão, e Zephany foi finalmente reunida com sua família biológica. As suas reuniões de família não parecem tão difíceis agora, não é? E aí, você conhece algum mistério não resolvido que foi finalmente solucionado de maneiras inacreditáveis? Conta aí na seção dos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!